Obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar o Sr. Presidente da CMVM e quem mais o acompanha. Agradecer os esclarecimentos que aqui nos prestou. Obviamente que estes elementos que nos disponibilizou vão exigir mais estudo da nossa parte e uma atenção maior, porque de facto a dimensão da informação, aliás, satisfaz praticamente todas as perguntas que tínhamos preparado para fazer, portanto permite-nos fazer outras perguntas, ainda que impossibilitados de compreender integralmente estes elementos, mas vamos dedicar-lhe toda a atenção para perceber exatamente, para poder fazer uma caracterização exata destes processos e das dificuldades que nos colocam. Mas, de qualquer forma, daquilo que nos é dado perceber, queria fazer uma primeira consideração, não é propriamente uma pergunta, mas é fazer uma primeira consideração relativamente ao acerto que, da nossa parte, registramos relativamente à primeira apreciação que fizemos relativamente às notícias que foram dadas relativamente à conclusão daquele processo que envolveu o Dr. Genuíno Gonçalves, porque, de facto, temos a confirmação que temos em Portugal uma justiça para pobres e uma justiça para ricos. E uma justiça para determinadas matérias e uma outra para matérias diferentes. E permita-me aproveitar aqui uma referência que deixou até no número de páginas das acusações. Quem trabalhou nos tribunais e quem se habituou a lidar com processos criminais envolvendo a pequena criminalidade, sabe que na pequena criminalidade as acusações não têm 6 páginas. Têm menos que isso. E não se houve 60 testemunhas, nem 100 testemunhas no processo, houve-se muito menos que isso. E, de facto, a esses a Justiça chega e chega sempre de forma célere e com mão pesada. Para a criminalidade económico-financeira já estamos num outro patamar e já nos confrontamos com uma realidade completamente distinta. Mas eu queria pegar aqui em 3 ou 4 elementos que resultam desta apresentação que nos fez, para dizer o seguinte, e gostava que confirmasse ou infirmasse esta apreciação e que nos possa adiantar os elementos que considerar úteis sobre isto. Olhando para os prazos e para a duração, quer da atuação da CMVM, quer para a duração dos processos judiciais, eu seria tentado a concluir que, apesar dos problemas que aqui estão identificados, relativamente à falta de clareza do quadro legal, à falta de adequação do quadro legal, à incapacidade de detectar atempadamente alguns ilícitos, à desproporção dos meios que estão ao dispor da CMVM e, por outro lado, ao dispor dos arguidos, apesar disso tudo, a CMVM, com estes dados que aqui nos apresenta, destes exemplos concretos de processos que aqui nos trouxe, a CMVM consegue atuar num tempo útil e consegue produzir decisões num tempo útil. No caso do processo contra a pessoa coletiva, portanto, contra o BCP, 1 ano e 9 meses, no caso dos pequenos acionistas, 1 ano e 8 meses, no caso das pessoas singulares, portanto, no caso dos administradores, 1 ano e 7 meses. Portanto, da parte da CMVM parece haver, apesar de todos os problemas, parece haver capacidade para ter uma intervenção atempada e adequada. Quando olhamos depois para o desenrolar dos processos do ponto de vista judicial, confrontamos com uma situação inversa. No caso do processo contra o BCP, 2 anos e 7 meses, com o resultado a ser a confirmação completa da decisão da CMVM. No caso dos pequenos acionistas, com uma primeira decisão ao fim de 1 ano e 2 meses, que ainda se arrasta naquele processo de recursos que aqui também já referiu, com o resultado da prescrição. Que tem na base aquela questão da data em que foi detectada o ilícito. No caso do processo contra os administradores, temos de facto uma situação em que o processo judicial desenrolou-se ao longo de 3 anos e 5 meses e onde se conclui com as 6 prescrições parciais e com 2 absolvições. E, portanto, numa primeira leitura, há uma dúvida que se nos coloca, que é, se parece que o quadro legal, apesar dos problemas do quadro legal e dos meios, da desproporção de meios e tudo isso, a CMVM consegue atuar atempadamente e com assertividade, com o mesmo quadro legal, não inteiramente, mas com um quadro legal é muito coincidente, e num outro enquadramento, aparentemente os processos chegam ao tribunal e não têm exatamente o mesmo tratamento. Provável explicação com os regimes processuais que influenciam necessariamente esse tratamento e particularmente com uma outra ideia que eu queria registar aqui de uma apreciação que aqui fez relativamente ao facto de nos tribunais discutirem pouco os factos, mas mais a legalidade das provas que sustentam esses factos. Eu diria que essa é uma tática, do ponto de vista dos advogados que fazem a defesa dos arguidos, é uma tática expectável. Atacando a legalidade da obtenção das provas, põem em causa os factos. O problema que se coloca aqui é esta ideia de que
há de alguma forma uma reprodução no tribunal daquilo que foi o processo na CMVM. E isto coloca duas dificuldades que eu julgo que são duas questões que eu julgo que são duas questões óbvias. Em primeiro lugar, saber se a CMVM tem ou não condições, capacidade e responsabilidade do ponto de vista da competência para isso. Portanto, se tem meios, se tem condições e competência para, na instrução do processo que faz, fazê-lo com a qualidade e a solidez necessária para que depois, do ponto de vista do apuramento judicial, o processo não tenha que se reproduzir, portanto, sobretudo relativamente a estas questões da legalidade da obtenção da prova, para que estas questões não tenham que se colocar. E, por outro lado, saber se a utilização dos expedientes dilatórios, que manifestamente, deste retrato que aqui nos deixa, manifestamente são um alçapão para fazer guardar todos estes processos, se efetivamente têm alguma possibilidade de ser travados, sancionados, de alguma forma, impedir a prescrição dos processos, ou pelo menos permitir que não entravem a sua conclusão. E, portanto, eu gostava de colocar-lhe 4 ou 5 questões relacionadas com estes dois aspectos que acabei de referir. E a primeira, relativamente ao trabalho que é feito pela CMVM, gostava de saber se há alguma perspectiva de existir alguma articulação entre a CMVM e o Ministério Público, nomeadamente, para que, do ponto de vista da intervenção da CMVM e na preparação da intervenção da CMVM do ponto de vista da fase administrativa, possa ser carreado para o processo os elementos e conduzido o processo de forma a que ele possa ser aproveitado na fase judicial, sem que todos os elementos sejam postos em causa, e para que se possa depois, na fase judicial, partir de um ponto já mais avançado relativamente à confirmação dos factos e à confirmação da adequação da sanção que é aplicada. Por outro lado, gostava que nos pudesse, de alguma forma, desenvolver esta questão que aqui coloca relativamente à regra da prova. Nos exemplos que dá relativamente às alterações no quadro legal das contraordenações, relativamente à regra da prova, quando sugere a eliminação de quaisquer dúvidas sobre a validade da prova obtida em processo de supervisão. Julgo que tem a ver com esta questão que eu estava a colocar, gostava que nos pudesse aprofundar esta referência. Uma outra questão tem a ver com a disponibilidade de meios. Quando refere a esta questão da disponibilidade de meios, já se percebeu que do ponto de vista dos juristas dispõe apenas 2 juristas, o que é certamente manifestamente insuficiente. Gostava que nos pudesse dizer, do ponto de vista dos meios, o que é que consideraria adequado e que medidas é que entende que devem ser exigidas para o cumprimento deste meio adequado, e já agora gostava que nos pudesse fazer o contraponto com quem encontram do outro lado. Quais são as sociedades de advogados com que costumam confrontar-se e de que meios é que essas sociedades de advogados dispõem, nomeadamente, se puder dar essa referência, se puder dar essa resposta por referência aos processos que aqui temos, agradecia-lhe. E uma última questão que tem a ver com isto. Quantas sanções por litigância de má-fé foram nestes processos aplicadas? Porque manifestamente há aqui recursos que não são... Recursos que não têm, os recursos que, pelo menos à primeira vista, os recursos que aqui são referidos não têm todos o mesmo efeito. Vou concluir. Não têm todos o mesmo efeito. Há recursos neste processo que têm efeito devolutivo, outros que têm efeito suspensivo. Portanto, haverá aqui recursos de diferente natureza, mas há, daquilo que nos aqui é mostrado, dos elementos que aqui nos são fornecidos, há aqui expedientes que são manifestamente dilatórios. E eu gostava de perguntar se tem conhecimento em algum destes processos ter sido aplicada alguma sanção por litigância de má-fé, porque elas já fazem parte do nosso ordenamento jurídico. Eu não quero arriscar, mas pelo menos desde que foi na década de 60 aprovado o Código de Processo Civil. Obrigado.